Sabe o que está acontecendo no grande quadro? É o seguinte, é o fim de uma velha ordem internacional que foi fixada pela vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial e pelo colapso da União Soviética. Então, era uma nação unipolar, o fim da história, todo mundo tinha que só imitar as instituições americanas e europeias do Ocidente e estava tudo certo, tudo resolvido. O mundo não coube nessa ordem, mas a invasão da Ucrânia precipitou a percepção de que essa ordem não se estabiliza mais, não responde mais à complexidade do mundo, mas a nova ordem não está pronta. A China não queria que essa corrida, essa largada fosse queimada tão precocemente, ela não está pronta, sabe? Tem questões tremendas, Caxemira, Paquistão com armas nucleares, você tem Taiwan, que a China evidentemente não aceitará em nenhuma hipótese, nem daqui 1000 anos que não seja território chinês, como de fato, historicamente, não dá para negar que é. Então, coisas tremendamente graves. Vai chegar o inverno na Europa agora e simplesmente a guerra por procuração que a Europa Ocidental está fazendo dos Estados Unidos com a Rússia... É um bom termo isso aí. Vai se ferrar, porque a energia vem toda de lá, está ficando impagável, muito cara. E isso é um risco tremendo para um país como o Brasil, mas é também uma oportunidade de ouro para um presidente preparado, sabe, preocupado em formular a presença do país nesse mundo tremendamente arriscado que vem por aí. Supondo que a gente esteja caminhando para uma guerra mundial, que é o que parece, tá ligado? Os sinais são os mais constrangedores. Sim, a escalada retórica compensa um pouco aquilo que é a prática. Porque o Biden disse uma frase hoje, que todo mundo deve evitar uma guerra nuclear porque é impossível vencer uma guerra nuclear. E a humanidade está na iminência de uma extinção. Sim. Porém, esticar a corda, não é? Como está acontecendo, em que a OTAN, que é uma instituição absolutamente anacrônica. O que é a OTAN? Para quem não está iniciado, eu sei que você está, é a organização do tratado, é uma organização militar que se organizou, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, nasceu a Guerra Fria. O mundo soviético e o mundo capitalista liderado pelos norte-americanos e ingleses. Pois bem, a OTAN organizou-se como uma organização militar para fazer frente ao Pacto de Varsóvia, que era também uma organização militar, frente a frente no Muro de Berlim, mas o leste europeu todo armado até os dentes. Ora, com o fim da União Soviética, o Pacto de Varsóvia se dissolveu, deveria ter diminuído a OTAN, ter reduzido a uma expressão mínima, talvez, de coisa. Não. Ela já não é mais necessária, né? Não é mais necessária, é um anacronismo completo, mas o complexo industrial militar poderoso, privado, que é o turbocapitalismo norte-americano, compra também o sistema e tem que ter as encomendas, tem que gastar muito trilhão de dólar com arma. Então resolveu expandir a OTAN até a vizinhança de São Petersburgo, que é a terra do Putin. Se você entrar Finlândia e Suécia, você está como se nós estivéssemos praticamente mais perto do que o Rio de Janeiro é de São Paulo. Eles não vão aceitar isso. Sim. Por quê? A doutrina soviética, a doutrina russa, que o Putin é soviético ainda, a doutrina deles é eles vão à guerra se considerarem que o seu interesse vital está sob ameaça. E a presença de ogivas de nível de alcance médio nas cercanias, Polônia, Lituânia, Estônia, tudo ali vizinho à fronteira, não faz sentido. Não, é admitir derrota no cenário geopolítico, né? Se eles só permitissem... Porque o interesse da OTAN, de quem está de fora, assim, é só um cara curioso, é fazer um governo mundial. Em que sentido? Criar organizações como a ONU, a OMS, e fazer com que elas tenham poderes acima da soberania dos estados. De fazer regras que até o Estado tem que respeitar e não pode contrariar, formando assim uma burocracia mundial de regência do mundo. Eu sei que parece teoria da conspiração. Não. É preciso que a gente tenha clareza de que existem verdades e falácias na tua descrição. Então, que há uma prevalência hoje, e é financeira, é econômica. Então, existe, de fato, um deep state nos Estados Unidos, e ele se enraiza globalmente. O Elon Musk não escondeu que tinha dado mesmo dinheiro para financiar o golpe na Bolívia. E o interesse é explícito, é que o governo da Bolívia resolveu processar o lítio lá das baterias e agregar valor e fazer bateria lá mesmo e ficou encarecendo o lítio para ele. Então, existe isto de fato. E há um esforço imenso para criar uma espécie de não-governo
em que o mundo privado da grande plutocracia, que não é mais democracia, com essas tecnologias disruptivas, não é? com algoritmos, com conhecimento hoje dos valores que a gente pratica, porque a gente entra no Facebook, olha para cá, olha para cá, olha para cá, lá o algoritmo identifica nossas predileções de consumo, nossos valores políticos, nossa alma. Então, isso daqui é uma coisa que me preocupa muito. É diferente da gente buscar gradualmente, não é, uma ordem internacional assentada no direito internacional e não na violência como é hoje. Aí talvez seja a minha distinção de percepção do que você tem. Portanto, as Nações Unidas são uma instituição que envelheceu muito, ela está muito mofada, né? A ideia de um Conselho de Segurança com alguns países com poder de veto transforma e muita corrupção nessas outras agências, etc, etc. E centralização do poder, né? Pronto. Mas a busca por uma ordem internacional assentada no direito é uma coisa que a humanidade persegue desde muitos anos, desde muito tempo. Às vezes pela força, o Império Romano, o Império Macedônico com Alexandre o Grande, etc. Direitos universais. Seria isso? Os direitos universais estão pacificados, que são aqueles dos direitos de ir e vir, o direito de ser respeitado pela sua opinião. Por que a gente precisa de um órgão internacional que enforça certos direitos? Assim? Internamente não é o caso. A questão básica é o seguinte: a Rússia tem moralmente uma explicação, como eu já dei aqui, para se sentir acossada, mas não tinha o direito de invadir a Ucrânia. Percebe? Os americanos têm uma virtude moral e tal, para aguentar, mas não tinha direito de invadir a Coreia do Sul, invadir a Coreia lá em 54. Ou Afeganistão. Ou Afeganistão, exatamente. Então, é isso que eu busco numa ordem internacional assentada no direito, em que as deliberações sejam pelo direito e não pela prepotência e pela força, pela violência. Faz sentido. Parece muito legal um mundo onde nenhum país usa de violência para avançar seus interesses sobre nenhuma outra... Pronto, é exatamente isso que eu estou defendendo. O problema é que para você ter alguém que enforce esse direito internacionalmente, você tem que ter uma estrutura global que valide essa regra, né? Se é uma regra global, alguém tem que validar. Em tese, a força militar, sob ordem das Nações Unidas, são os capacetes azuis, que não tem nenhuma responsabilidade de intervenção em assuntos domésticos, mas de pacificar deliberações, resoluções que coletivamente as nações tenham tomadas em conjunto correto. Então seria mais como um papel de mediador aos países, né? Sim. Faz sentido, faz sentido. O problema é que, no fim das contas, o país, se ele é soberano de verdade, ele faz o que ele quer. Se a ONU pegar e falar assim, Brasil, não pode mais camiseta amarela na rua, a gente vai olhar para a ONU e vai falar, foda-se. Vocês não mandam aqui, entendeu? Uhum. Essa é a questão. Mas veja, Monarca, esse temor é injustificado. Por quê? Porque há um rito. O rito é o seguinte: na hierarquia das leis, a Constituição, sob o ponto de vista nacional, é a lei máxima. E o que pode prevalecer sobre a Constituição é uma convenção internacional que o país tenha assinado e que tenha sido homologada pelo conjunto de poderes democráticos do nosso país. Entendi. Então, não existe nenhuma possibilidade de uma resolução da ONU se impor aqui dentro sem a devida homologação desta resolução pelas nossas instituições. Uma anuência da população brasileira. Hã? Uma anuência, uma permissão Isso, nossa. das nossas instituições. É o tratado internacional. Então, nós fizemos um tratado. Nós estávamos numa guerra com a Bolívia pela ocupação do Acre. Então, entraram ali no território do Acre, bala para cá, faca para lá, e não sei o que e tal. Acabou se estabelecendo uma consolidação no território. E aí veio o Barão do Rio Branco e fez um acordo em Petrópolis, isso virou um tratado e o Acre foi desenhado, tirando um pedaço da Bolívia, e foi desenhada a fronteira e tal. Isto prevalece sobre as coisas porque foi homologado esse tratado internacional, enfim. Então você tem a OIT, vamos lá, você tem lá na OIT a resolução que proíbe o trabalho escravo. Então o Brasil homologou essa convenção internacional, foi aprovada pelo Senado brasileiro, virou norma nacional brasileira, porque tratado internacional homologado aqui dentro vira força de lei.